Mas vamos lá. 13 horas e 17 minutos. Olha, gente, a composição da Assembleia Legislativa aqui do Estado pode ser alterada faltando menos de 5 meses para as eleições. O deputado estadual Jacó Jacome, que foi empossado em março de 2021, após a cassação de Sandro Pimentel, do PSOL, pode perder a vaga na casa para o professor Luiz Carlos Noronha, que em 2018 concorreu pelo PSOL e teve 7.847 votos para deputado estadual. A gente recebeu hoje aqui o professor Luiz Carlos para explicar para a gente o que pode acontecer, né, nesse cenário e garantir aí a cadeira, substituição do deputado Jacó pelo seu nome. Boa tarde, Luiz Carlos, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ana, prazer revê-la, amigo Túlio, centroavante, aos ouvintes aí da 98. Realmente, com a cassação de Sandro, existe uma resolução específica no próprio TSE que assume o suplente quando a cassação é devida a erro nas prestações de contas, se chegar ao ponto da cassação. O suplente do partido ou da coligação? Na verdade... Ou seria o suplente que teria mais votos? Não, seria o suplente, naquele ano ainda existia a coligação. Então seria o suplente... o primeiro suplente, independente de que fosse o partido, que seria Robério, que se elegeu vereador e depois de Robério? Aí, o meu nome, professor Luiz Carlos. E onde é que Jacó entrou nessa história? Aí o que aconteceu? Aqui no TRE, em primeira instância, colocou que seria o suplente, acompanhou a resolução, o pleno do TRE também, e foi para Brasília, no TSE. E lá foi onde Jacó Jacome entrou. O TSE discordou do TRE daqui e discordou da própria resolução. Essas foi o voto do ministro Barroso, que era o presidente na época. Foi uma decisão monocrática? Porque houve outro deputado que houve um problema lá também, situação semelhante. Então, na votação dele, Barroso coloca que o próprio TSE não cumprir a sua própria resolução é problemático, ou seja, ele era a favor que a gente continuasse assumindo e não fizesse aquela modificação, ou seja, que acompanhasse o TRE aqui, que a gente assumisse. E qual foi a última decisão da Justiça Eleitoral? Então, com isso, o DEM, que tinha um deputado lá semelhante ao meu caso, e o PSDB, por ser um partido que se preocupa muito com essa parte de Constituição, né, eles entraram no STF para que o TSE volte atrás e cumpra a resolução, porque a resolução da eleição de 2018 tem que ser o que foi decidido em 2017, um ano antes. E lá diz que, no caso, o professor Luiz Carlos Noronha seria o suplente que assumiria aqui ao mesmo caso lá do DEM da Bahia. Como é que está essa situação? Aí o Procurador-Geral da República, o Ministério Público Federal, o Aras, ele deu um parecer recentemente favorável à nossa condução, concordando com a resolução do TSE e com o TRE do RN. Do RN, concordando com o TRE aqui, exatamente que a gente entrasse, ocupasse a vaga, no caso que botaram o Jacó Jacome, porque recontaram os votos como se fosse alguma coisa que tivesse acontecido antes da eleição. Os votos de Sandro. Mas para anular, só pode anular os votos se for antes da eleição. A resolução é específica. A prestação de conta. Não, e prestação mais? Não, mesmo se for empossado, mas se o erro fosse devido, por exemplo, um registro de candidatura de Sandro, aí recontava o voto. Mas a prestação de conta tem uma resolução específica de que assume o suplente. Então o TRE aqui decidiu, a nível aqui do Rio Grande do Norte, né, como eu falei, em primeiro e no pleno, mandou para lá e no final ocorreu isso. Aí agora a novidade, exatamente o Aras, que deu o parecer da Procuradoria-Geral da República que deve assumir o suplente, que o TSE cumpra a sua própria resolução. Agora, no 4º ano de mandato, a Justiça pode agora reverter essa colocação da Assembleia Legislativa. Como é que está agora a expectativa do senhor em relação à ocupação dessa vaga? Porque a gente já está na contagem final para o fim do mandato, né? A gente já está 5 meses da eleição, último ano de mandato. Esse processo ainda pode demorar ou ele deve ser rápido? Bom, quanto ao processo, depende agora
Tá no Supremo. Não, tá no STF e tá no gabinete do Walter. O Nunes, não, Walter Nunes é daqui, o Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, né? Então, mas tá numa fila, tá na gaveta. Não, aí esse sabe como é Brasília, né? Como é nosso, infelizmente. A gente tem até que rir assim, né? Lógico que eu queria, já como a expectativa, eu queria estar desde 2001. Vocês me conhecem, Túlio anda, a gente veio de Apodi, né, pra cá, estudar, e depois saímos 2 vezes vereador aqui na cidade do Natal. E a gente, lógico, tinha uma expectativa, estava desde 2001 como deputado, tinha feito emendas lá para a região, né, para toda o Rio Grande do Norte, a gente ia fazer um trabalho, mas como a gente veio daquela região que é muito esquecida lá do Alto Oeste, a gente ia ter a oportunidade de contribuir muito lá. E perdemos esse espaço. Agora, se vier, vai ser aí no final, mas não deixa de ser uma honra a gente ocupar até porque a gente foi votado, nós fizemos reuniões do partido, inclusive era lá na nossa residência, lá na minha casa, então a gente conseguiu atingir o número de votos, a legislação, ocupar legalmente um partido e infelizmente professor Luiz Carlos, essas coisas. Pois perfeito, a situação aí de decisões da justiça, tá o caso de Mineiro, né, que inclusive teve mais voto do que o próprio Beto Rosado, e Beto Rosado vai terminar o mandato, aparentemente vai terminar o mandato sem Mineiro ter a chance de assumir. Nesse caso, já que está realmente aguardando uma decisão do Supremo, é possível que possa ser hoje, amanhã ou em dezembro, ou nem acontecer, né? Porque a gente infelizmente não sabe, é o nosso não Brasil, dá para prever, né?